Olá, meus queridos, muito prazer falar com vocês neste domingo. Hoje é o último domingo para a gente falar sobre Deus no centro das finanças, tá bom? E o nosso tema para esta mensagem é finanças com propósito e generosidade, tá bom? Nós vamos ter uma oração e aí então a gente vai refletir sobre este tema deste domingo, tá ok? Pai, muito obrigado por esse domingo, te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por todo o ensino que tivemos este mês, por falar de um assunto tão importante, um assunto que precisa ter equilíbrio, um assunto que fala sobre fé, um assunto que mexe, ó Deus, com as nossas questões materiais, físicas, mas é muito importante poder entender princípios da Tua Palavra que governam, ó Deus, esta área da nossa vida. Por isso que neste momento pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que Teu Espírito nos guie e que possamos, Pai, entender perfeitamente a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá então. Finanças com propósito e generosidade. Estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu quero ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 8. O verso 8 a gente vai pegar só um pedacinho dele, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 8, que diz o seguinte: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Tá bom? Acabei lendo todinho o verso número 8. Quero começar a mensagem dizendo o seguinte: Deus não nos abençoa apenas para acumular recursos, mas para cumprir propósitos e abençoar pessoas. Grave bem isso, tá bom? Não temos e não ganhamos riquezas simplesmente para a gente poder ser rico. Deus nos abençoa com recursos para que Ele cumpra propósitos e Ele abençoe pessoas. Bom, gente, nós vivemos em um momento, em uma cultura que ensina que nós precisamos ganhar mais, guardar mais. Nós temos que possuir, parece que cada vez mais coisas, né? Mas é interessante que a Bíblia apresenta uma perspectiva um pouco diferente. Para o mundo, quanto mais eu retenho, mais rico eu fico. E para Deus, quanto mais fielmente administro, mais útil me torno para o reino. Tá bom? Então, essa é a grande diferença. Por isso que a questão não é quanto temos, mas a questão é para que estamos usando aquilo que temos. Este é o grande ponto. E Paulo então escreve aqui aos Coríntios falando sobre uma oferta destinada aos irmãos necessitados da Judéia. E ele não está ensinando uma campanha financeira. Ele está ensinando uma teologia da generosidade. Grave bem isso, tá bom? Ele não está ensinando sobre campanha financeira. Ele está ensinando sobre a teologia da generosidade. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho todo o contexto aqui, tá? A igreja de Jerusalém
passava por muitas dificuldades. E aí então o que aconteceu? As igrejas gentílicas estavam ajudando os irmãos necessitados em Jerusalém. E Paulo usa esse momento para ensinar um princípio espiritual. E o princípio é: Deus abençoa pessoas para que elas se tornem canais de bênçãos. Tá? Aqui no versículo que nós acabamos de ler, diz aquele que semeia. A palavra semeia, é claro que ela vem de uma linguagem agrícola. E o agricultor, ele entende algo simples. Por exemplo, numa colheita, nenhuma colheita, tá bom? Nenhuma colheita acontece sem plantio, tá? Isso é óbvio. Nenhum fruto surge sem semeadura. Nenhuma multiplicação acontece sem entrega. Paulo utiliza então esta figura para ensinar algo sobre a vida cristã. Quando Deus está no centro das finanças, nós deixamos de viver para acumular e passamos a viver para cumprir propósitos. Este exemplo que Paulo dá, esta figura que Paulo utiliza, é muito mais para ensinar que Deus nos concede recursos para que a gente desenvolva a nossa generosidade. E eu separei aqui algumas lições pensando sobre esta ideia, tá bom? Lições que podem nos ensinar sobre este propósito e generosidade nas finanças, tá bom? A primeira lição é que ter recursos visa propósitos e não apenas acumulação, tá? É muito importante isso. Ter recursos visa propósitos e não apenas acumulação. Por isso que o texto diz: e Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Veja, observe que Paulo, ele não diz que Deus abençoa para satisfazer ganância. Ele diz que Deus supre para que haja suficiência e abundância para boas obras. Por isso que a bênção bíblica sempre possui propósito. Veja que Abraão foi abençoado para ser uma bênção. José foi exaltado para salvar vidas. Neemias recebeu recursos para reconstruir Jerusalém. E tomando então aí o exemplo, por exemplo, de Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 2, lá diz que sê tu uma bênção. Deus não diz seja apenas um acumulador, mas Deus disse seja uma bênção. Tem uma ilustração muito interessante que eu gosto, é sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe água e distribui água. Não sei se você sabia disso. Ela recebe e distribui. Por isso que o Mar da Galileia é cheio de vida. Mas por outro lado, o Mar Morto só recebe. O Mar Morto não distribui. Por isso que no Mar Morto praticamente não tem vida. O Mar Morto não produz vida. Meus queridos, assim também acontece com as pessoas. Quem apenas acumula corre o risco de se tornar espiritualmente estagnado. Quem só acumula pode ser comparado ao Mar Morto e não ao Mar da Galileia.
Deus não nos chama para ser reservatórios. Deus nos chama para ser canais de bênçãos para as pessoas. Tá bom? Então a primeira lição é que ter recursos visa propósitos e não apenas acumulação. Tá? Segunda lição: ter recursos visa a generosidade e não a ganância. Interessante que aqui nesse texto que nós lemos, em 2 Coríntios 9,7, diz que cada um contribua segundo propôs no coração. Paulo não está falando primeiro sobre dinheiro. Nós já falamos sobre isso. Ele está falando sobre coração. A palavra grega propôs, aqui do verso número 7, significa decidir antecipadamente. Significa determinar com convicção. Por isso que a generosidade verdadeira não nasce da pressão. Ela nasce da gratidão. A gente não tem que ficar ali pressionando as pessoas para isso, é um absurdo, tá? A verdadeira generosidade nasce da gratidão que as pessoas têm no coração. Eu quero dar um exemplo ainda bíblico para vocês. Não sei se vocês se lembram daquela viúva pobre lá em Marcos capítulo 12, do verso 41 ao verso 44, né? Ela ofertou 2 pequenas moedas. Financeiramente era pouco, mas espiritualmente era enorme. Porque Deus não mede apenas o valor da oferta, Ele observa a motivação do ofertante, tá? 2 homens entregaram a mesma quantia. Um deles entregou por obrigação, o outro entregou por amor. Externamente, o valor é igual, mas diante de Deus, o coração faz toda diferença. Por isso que Deus não procura apenas mãos que entregam, Ele procura corações que amam. Tá bom? Por isso que ter recursos visa a generosidade e não a ganância. Ok? E vamos lá para a última lição. Ter recursos visa impacto eterno e não o momentâneo. Tá? Aqui mesmo em 2 Coríntios, né? Esse trecho que lemos, capítulo 9, verso 11 e 12, tem uma parte que diz assim: para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Paulo mostra aqui que a oferta não termina no ato de dar. Ela produz algo maior, ou seja, ela glorifica a Deus. Por isso que a generosidade gera sustento, gratidão, testemunho, expansão do reino de Deus. Tem um exemplo que eu amo, tá? Que se encontra em João capítulo número 6, naquela multiplicação dos pães. Não sei se vocês se lembram, um jovenzinho ali no meio tinha alguns pães e alguns peixes. Esse jovenzinho entregou isso para o André, tá? Veja que o jovem entregou o pouco que possuía. E Jesus então multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e milhares foram alimentados. Mas observe um detalhe. O milagre começou quando alguém decidiu compartilhar. O milagre não aconteceu depois, o milagre aconteceu antes, quando alguém decidiu compartilhar.
compartilhar aquilo que tinha. Gente, uma única vela pode acender milhares de outras sem perder sua chama. Muito importante isso. Uma única vela pode acender milhares de outras sem perder sua chama. Assim é a generosidade. Quando nós compartilhamos, vidas são alcançadas, vidas são abençoadas. Mas a generosidade tem que alcançar, em primeiro lugar, o nosso coração. Aquilo que entregamos nas mãos de Deus sempre produz resultados maiores do que imaginamos. Por isso que neste texto que nós lemos, nós temos aqui a lei da semeadura, né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em fartura, com abundância também ceifará. Bom, vamos concluir? Vamos fechar o estudo? O mundo vai falar para você, guarde para si. Mas Jesus vai falar assim, use para o reino. O mundo mede riqueza pelo que se acumula. Deus mede fidelidade pelo que se administra. Quando Deus está no centro das finanças, o dinheiro deixa de ser um ídolo e a generosidade floresce. O reino avança e vidas são transformadas. Por isso que Deus está perguntando hoje para nós o seguinte: suas finanças têm propósito? Seus recursos servem ao reino? Você é um reservatório, só guarda para você, ou você é um canal de bênçãos para os outros? Porque tudo o que temos veio de Deus. E tudo o que temos deve glorificar a Deus. A prosperidade bíblica, ela não é medida pelo quanto que acumulamos, mas pelo quanto colocamos à disposição dos propósitos de Deus. A prosperidade bíblica, ela não é medida pelo quanto que acumulamos, mas pelo quanto que colocamos à disposição dos propósitos de Deus. Meus irmãos, eu espero que as nossas 4 mensagens deste mês mude a sua perspectiva de olhar as finanças. Deus precisa estar no centro das nossas finanças. Nós precisamos deixar de lado a ganância. Nós temos que deixar de lado a questão de esta ideia do mundo de acumular, ter e ter. Porque nós temos que entender que Deus concede coisas para nós, porque Deus tem propósitos. Ele concede coisas para nós, para que de alguma forma o nosso coração seja invadido pela generosidade. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Forte abraço e um beijo no coração. Próximo mês está aí, teremos um novo tema para a gente trabalhar, tá ok? Dentro deste plano, desta visão, que é colocar Deus em primeiro lugar. Tchau, gente. Até mais.